Olá, amigos e amigas da internet. Sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Esse é mais um estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Pode consultar esse livro através de várias editoras. Esse daqui foi lançado pela editora ID, Instituto de Difusão Espírita, mas também pelo site Kardecpedia. Lá está toda a biografia de Allan Kardec. Esse é um estudo continuado das obras kardecianas. Nós já vimos o preâmbulo, a primeira parte do capítulo 1, falando sobre o crítico. Hoje daremos continuidade. Mas primeiramente nós vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade, por estarmos aqui nesse momento, fazemos esse nosso estudo, que possa nos amparar e nos auxiliar hoje e sempre, que assim seja. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Essa é a parte 2, onde estamos estudando esse diálogo entre Allan Kardec e o crítico. No estudo anterior, Allan Kardec dialogando com ele, o crítico quer ser convencido, está para escrever uma obra para criticar a doutrina espírita, tentando desmascarar Allan Kardec, e Allan Kardec incentiva que se escreva livros contra a doutrina, porque a verdade irá mostrar, né, com o tempo, quem está com a razão. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então o visitante, aqui no caso o crítico, continua o diálogo. Então, segundo vós, a crítica não serve para nada, a opinião pública não conta para nada? A resposta de Allan Kardec: eu não considero a crítica como a expressão da opinião pública, mas como uma opinião individual que pode se enganar. Lede a história e vereis quantas obras-primas foram criticadas quando apareceram, o que não as impediu de permanecerem obras-primas. Quando uma coisa é má, todos os elogios possíveis não a tornarão boa. Se o Espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diatribes não farão dele uma mentira. Vosso livro será uma apreciação pessoal sob o vosso ponto de vista. A verdadeira opinião pública julgará se é correta. Por isso, quererão ver, e se mais tarde for reconhecido que vos enganastes, vosso livro será ridículo, como aquele que se publicou recentemente contra a teoria da circulação do sangue, da vacina, etc. Então é isso que eu havia dito para vocês, amigos, que o tempo mostra quem tem a razão. Na época de Allan Kardec, houve um escritor francês chamado Jean-Baptiste Rostand, que ele escreveu uma obra chamada Os Quatro Evangelhos, que ele lançou esse livro para concorrer com Allan Kardec e até desmascará-lo. Só que com o tempo, esse livro caiu no esquecimento, passou por uma averiguação da Federação Espírita Brasileira e refutou: esse livro não é espírita. E um outro caso aqui que passou durante muito tempo esquecido e foi lançado é o livro de Ivone do Amaral Pereira, pela psicografia de Camilo Castelo Branco, virou um grande best-seller, uma das grandes obras-primas da literatura espírita brasileira, Memórias de um Suicida. Após ela psicografar esse livro, ele demorou 30 anos para a FEB poder lançá-lo, e teve ainda o prefácio do espírito Leon Denis. Então veja que nada mais do que o tempo mostrar a verdade em esquecer uma obra, né? Ser refutado pela sociedade, pela razão, e aquele que veio demonstrar que vai ficar aí por muito tempo. Livros atemporais. Então vamos continuando o nosso estudo. Mas esqueci que vós deveis tratar a questão ex professo, o que quer dizer que a haveis estudado sob todas as faces, que haveis visto tudo o que se pode ver, tudo o que se escreveu sobre a matéria, analisado e comparado a diversas opiniões, que vos encontrastes nas melhores condições para observar por vós mesmos, que vós lhe consagrastes vossas vigílias durante anos, em uma palavra, que não negligenciastes em nada para atingir
a constatação da verdade. Eu devo crer que assim o é, se sois um homem sério, porque só aquele que fez tudo isso tem o direito de dizer que fala com conhecimento de causa. Que pensarias de um homem que se erigisse em censor de uma obra literária sem conhecer literatura? De um quadro sem ter estudado pintura? É de uma lógica elementar que o crítico deve conhecer, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é preciso opor-lhe outro cálculo, mas para isso é preciso saber calcular. O crítico não deve se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que ele justifique sua opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os próprios princípios da arte ou da ciência. Como poderá fazê-lo se ignora esses princípios? Poderíeis apreciar as qualidades ou os defeitos de uma máquina se vós não conheceis a mecânica? Não. Pois bem, vosso julgamento sobre o espiritismo, que não conheceis, não teria mais valor do que o que faríeis sobre essa máquina. Seríeis a cada instante preso em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que o estudaram verão consequentemente que estáis fora da questão, de onde se concluirá ou que não sois um homem sério ou que não sois de boa fé. Em um e outro caso, vos exporeis a receber desmentidos pouco lisonjeiros para vosso amor próprio. Então é assim, para nós sermos críticos de algo, nós temos que conhecer a fundo aquilo que estamos criticando. O que não é o caso desse crítico aqui. Ele queria ter uma experiência de 2 ou 3 manifestações para poder criticar. Allan Kardec incentivou a escrever um livro, e esse livro tem que ter bases sólidas sobre essa crítica, porque senão vai cair em descrédito por muitos, né? Alguns autores dizem que Allan Kardec está ultrapassado, e como a doutrina espírita ela é evolucionista, muitos pontos da literatura kardeciana está ultrapassada. Então, esses autores têm que usar a mesma metodologia de Kardec, o método experimental, tão avançado para a época dele, e que hoje muitas questões que estão nas obras kardecianas nós não entendemos. Então, com a nossa evolução moral e espiritual, nós entenderemos aquilo que Kardec escreveu há quase 200 anos atrás. Por isso a obra dele ainda é atemporal. Então, isso que ele diz aqui no livro. Se nós somos críticos, nós não podemos, somos obrigados a aceitar tal coisa. Mas para sermos críticos, nós temos que conhecer a fundo aquilo que criticamos. O que não é o caso aqui desse visitante. Continuando o nosso estudo. É precisamente para evitar esse escolho que vim vos pedir permissão para assistir a algumas experiências. Kardec falando. E pensais que isso vos bastaria para falar do espiritismo ex professo? Essa expressão ex professo é uma expressão em latim, quer dizer que é um profundo conhecedor, um magistrado, ele sabe do que está falando, o que não é o caso. Mas como poderíeis compreender essas experiências e com mais forte razão julgá-las se não haveis estudado os princípios que lhes servem de base? Como poderíeis apreciar o resultado satisfatório ou não de experiências metalúrgicas, por exemplo, se não conheceis a fundo a metalurgia? Permite-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente como se, não sabendo nem matemática nem astronomia, fosseis dizer a um desses senhores do observatório: Senhor, eu quero escrever um livro sobre astronomia, e além disso provar que vosso sistema é falso. Mas como disso eu não sei, nem a primeira palavra, deixai-me olhar 1 ou 2 vezes através de vossas lunetas. Isso me bastará para conhecê-la tanto quanto vós. Não é senão por extensão que a palavra criticar é sinônimo de censurar. Em seu significado próprio, e segundo sua etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aproveitada ou desaproveitada. Fazer crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Aquele que empreende essa tarefa deve fazê-la
Perdão, sem ideias preconcebidas. Mas se, antes de abrir o livro, já o condenou em seu pensamento, seu exame não pode ser imparcial. Tal é o caso da maioria daqueles que têm falado do Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião e fizeram como um juiz que pronunciou uma sentença sem se dar ao trabalho de examinar o processo. Disso resultou que seu julgamento ficou sem razão e, ao invés de persuadir, provocou riso. Quanto àqueles que estudaram seriamente a questão, a maioria mudou de opinião e mais de um adversário dela tornou-se partidário, quando viu que se tratava de coisa diversa daquela em que ele acreditava. Então a gente refuta os estudiosos, né? As pessoas estudaram, por exemplo, uma pessoa que estudou astronomia. Tem os terraplanistas aí, por exemplo, que, né, negam as evidências da ciência, os estudiosos, né, os cientistas, no caso da vacina, como eu havia falado na resposta anterior de Kardec. Né? Pessoas que estudaram sobre anos, a gente tem apenas o hábito de criticar. E como aqui a Kardec trouxe a questão, a etimologia da palavra criticar vem de apreciar. Tem críticas construtivas que nós devemos sim apreciar, mas não é o caso aqui dessa pessoa, que quer criticar porque ela não gosta, ela vai ver que o Espiritismo está crescendo e quer refutar, né, a doutrina. Então, não ser apenas um crítico, né? Criticar apenas por criticar. Ainda existe pessoas que criticam a doutrina espírita porque não gostam, tem o preconceito. Caso se aprofundem, vê que não é nada daquilo que falaram, né? Coisas fantasiosas, e acaba se tornando um adepto da doutrina espírita. O visitante falando aqui. Falais do exame dos livros em geral. Credes que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se trata de teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Igualmente exigiria de um impressor que lesse todas as obras que saem das suas impressoras. Quer dizer, ele já começa a reclamar, quer dizer que eu tenho que ler toda a obra da doutrina espírita para poder criticar? Essa foi a desculpa dele, resposta de Kardec. A um raciocínio tão judicioso eu não tenho nada a responder, senão que, quando não se tem tempo de fazer conscientemente uma coisa, não se deve envolver-se com ela, e que é melhor não fazer senão uma coisa bem do que fazer 10 mal. Visitante. Não creais, Senhor, que minha opinião esteja formada levianamente. Eu vi mesas girarem e baterem, pessoas que estavam supostamente escrevendo sob a influência de espíritos, mas eu estou convencido de que havia charlatanismo. A resposta de Kardec foi categórica. Quanto pagastes para ver isso? Porque era uma brincadeira de salão, então ele queria saber. Quanto o senhor pagou para ver isso? A resposta do crítico. Nada, seguramente. Aí vem a resposta brilhante de Kardec agora. Então, eis charlatães de uma espécie singular e que vão reabilitar a palavra. Até o presente não se viu ainda charlatães desinteressados. Se algum brincalhão maldoso quis se divertir uma vez por acaso, segue-se que as outras pessoas sejam cúmplices da fraude? Aliás, com que objetivo se tornariam cúmplices de uma mistificação? Para divertir a sociedade, direis: eu aceito que uma vez alguém se preste a um gracejo, mas quando um gracejo dura meses e anos, eu creio, o mistificador que está mistificado. É provável que, pelo único prazer de fazer crer em uma coisa que se sabe ser falsa, espera-se aborrecidamente horas inteiras sobre uma mesa? O prazer não valeria o trabalho. Antes de concluir pela fraude, é preciso primeiro se perguntar qual interesse se pode ter em enganar. Ora, concordareis que há posições que excluem toda suspeita de fraude, pessoas das quais só o caráter é uma garantia de probidade. Quer dizer, só o caráter da pessoa diz que aquilo ali é sério, né? Outra coisa seria se tratasse de uma especulação, porque a atração do lucro é uma péssima conselheira.
mas admitindo-se mesmo que, neste último caso, um fato de manobra fraudulenta seja positivamente constatado, isso não provaria nada contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Do fato de que há pessoas que vendem vinhos adulterados, não se segue daí que não haveria vinho puro. O Espiritismo não é mais responsável pelos que abusam desse nome e o exploram, do que a ciência médica não é pelos charlatães que vendem suas drogas, nem a religião pelos sacerdotes que abusam do seu ministério. No ano de 1868, Allan Kardec publicou na Revista Espírita um caso de dois irmãos americanos, os irmãos Davenport, que faziam através de um escritório mediúnico, ali se movimentavam objetos dentro dessa caixa. Só que foi verificado que não havia nada ali espiritual, havia ali charlatanismo. E acabou pegando mal para o espiritismo. Então ele escreveu uma nota na Revista Espírita de 1868, explicando sobre o charlatanismo dos irmãos Davenport. Então é isso, né? Há charlatães em todos os meios, né? Então não é porque há charlatães se usando do nome da doutrina espírita que há charlatanismo em tudo. Isso que Allan Kardec está explicando aqui. O espiritismo, pela sua novidade e pela sua própria natureza, devia prestar-se a abuso, mas ele dá os meios de os reconhecer, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando qualquer solidariedade com aqueles que o exploram ou o desviam de seu objetivo exclusivamente moral, para fazer dele um ofício, um instrumento de adivinhação ou de procuras fúteis. Desde que o próprio Espiritismo traça os limites nos quais ele se contém, precisa o que ele diz e o que não diz, o que ele pode e o que não pode, o que está ou não está em suas atribuições, o que ele aceita e o que repudia. O erro está naqueles que, não se dando ao trabalho de o estudar, julgam-no sobre as aparências, que porque encontram saltimbancos, usando o nome de espíritas, para atrair os que passam, dirão gravemente: eis o que é o espiritismo, sobre o que, em definitivo, recai o ridículo. Não é sobre o saltimbanco que faz o seu trabalho, nem sobre o espiritismo cuja doutrina escrita desmente semelhantes assertivas, mas sobre os críticos convictos de falarem daquilo que não sabem, ou de alterarem conscientemente a verdade. Aqueles que atribuem ao espiritismo o que está contra sua própria essência, o fazem ou por ignorância ou deliberadamente. No primeiro caso é por leviandade, no segundo é por má fé. Neste último caso, eles se assemelham a certos historiadores que alteram os fatos históricos no interesse de um partido ou de uma opinião. Um partido se desacredita sempre pelo emprego de semelhantes meios e falta ao seu objetivo. Notai bem, Senhor, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as ter estudado. Não censuramos de modo algum aqueles que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não o ser para todo mundo. Cada um julga as coisas pelo seu ponto de vista. E do fato mais positivo, todo mundo não tira as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, coloca em seu quadro um cavalo branco, qualquer um poderá dizer que esse cavalo faz um mau efeito e que um preto conviria melhor. Mas seu erro será dizer que o cavalo é branco se ele é preto. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, cada um é perfeitamente livre para aprovar ou criticar os princípios do Espiritismo, para deduzir deles tais consequências boas ou más, como lhe agrade, mas a consciência impõe um dever a todo crítico sério de não dizer ao contrário do que é. Ora, por isso, a primeira condição é de não falar daquilo que não se sabe. Que resposta, né, pessoal? Se eu não sei do que eu falo, eu me calo. Para eu poder criticar, eu tenho que estudar. E mesmo que eu estude profundamente,
Eu não preciso me juntar a isso. Porque se eu não gosto de algo, eu me afasto. É assim que Allan Kardec pensa e nós pensamos também, né? O Espiritismo não veio para convencer ninguém. Só vai atrair aqueles que são adeptos, aqueles que gostam do conhecimento da doutrina espírita. Então aqui vai um breve resumo comentado do que lemos aqui. No trecho de O que é o Espiritismo, Allan Kardec se envolve em um diálogo sobre a crítica e a opinião pública em relação à doutrina espírita. Ele argumenta que a crítica não deve ser vista como um reflexo da opinião popular, mas sim como um juízo individual que pode muitas vezes estar equivocado. Kardec ressalta que ao longo da história diversas obras consideradas importantes enfrentaram críticas iniciais sem que isso afetasse seu valor ao longo do tempo. Ele defende que, se o Espiritismo for uma verdade, críticas e diatribes não poderão desvirtuá-lo. Kardec enfatiza que, para criticar adequadamente uma obra, é imprescindível ter profundo conhecimento do assunto. Ele utiliza analogias como a de um crítico de arte ou ciência que não possui formação na área, para ilustrar que tal falta de conhecimento torna a opinião inválida. A simples observação de experiências espíritas, segundo ele, não é suficiente para formar um juízo crítico se a pessoa não estudou os princípios que a fundamentam. Além disso, Kardec aborda a questão do charlatanismo, argumentando que a presença de fraudes não deve invalidar a essência do espiritismo. Ele sugere que, embora existam pessoas que exploram a doutrina de maneira desonesta, isso não compromete a verdade do que é o espiritismo. O crítico, portanto, deve ser responsável e fundamentar suas opiniões em conhecimento real, evitando emitir julgamentos baseados em preconceitos ou desinformação. É o que mais tem hoje, né, gente? Fake news. Por fim, Kardec reconhece a liberdade de todos em criticar ou aprovar os princípios do Espiritismo, desde que essa crítica seja feita com base em um entendimento correto. Ele destaca a importância do estudo e da reflexão, sugerindo que a crítica deve ser construtiva e respeitosa, promovendo um debate saudável. O texto serve como um convite para que os leitores e os ouvintes aqui, né, desse estudo, se aproximem da doutrina com uma mente aberta, dispostos a investigar e compreender seu conteúdo antes de formar opiniões. Então, aquilo que a gente sempre diz, que a doutrina espírita é uma religião que busca o crivo da razão. Não é porque eu estou dizendo aqui, explicando, que eu sou detentor da verdade. Cada um busque as informações através dos vários livros que tem a doutrina espírita. Então esse foi o nosso estudo de hoje, do capítulo 1, ainda parte sobre o crítico, parte 2. Continuaremos o nosso estudo na próxima semana, da parte 3 ainda desse diálogo entre Allan Kardec e o crítico, agradecendo a todos que aqui acompanharam esse estudo, principalmente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e todos os amigos espirituais que estão amparando esse projeto do NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Fiquemos todos em paz, na paz de Jesus, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.